Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, com saúde e vida. O que eu mais poderia pedir a Deus? Meus irmãos, tá vendo essa árvore aqui? É aqui no meu trabalho. Se alguém de vocês aí conhece, deixa aí nos comentários o nome. Eu acho linda, mas eu não sei o nome dessa árvore, desse pé de planta. Só sei que não produz fruto, é só de beleza mesmo, enfeite. Meus irmãos, hoje eu queria estar falando com vocês um pouquinho da palavra do Senhor, porque Deus trabalha de forma diferente com cada pessoa, com cada ser humano, né, meus irmãos? Ele fala. Então perceba, meus irmãos, que eu estava meditando na palavra e daqui a pouco eu me apercebi. Deus me deu uma palavra e essa palavra ficou testificando no meu coração. Então eu senti de Deus de estar gravando aqui mais um vídeo aqui pro canal, porque se Deus, meus irmãos, não tocar, não colocar, não sai nada, sabe? Você sabe, meu irmão, você aí que tem experiência com Deus, você que tem uma vida de busca, de santidade, de santificação, você sabe que a ordem vem de Deus. Então, quando Ele dá a ordem, quando Ele coloca na nossa mente, e nós, como vasos, na dispensação da graça, na vontade dEle, de fazer a vontade dEle, nós estamos aqui para isso. Então, perceba, meus irmãos, que hoje eu quero falar um pouquinho da terra prometida. A terra prometida, meus irmãos, para aquele povo, para Moisés, era aqui na terra. Mas a terra prometida, em que Deus prometeu, não só para mim, mas para todos aqueles que obedeceram e foram fiel a Deus até o fim, é o céu de glória. E lá naquele lugar, meus irmãos, não é como a terra dos amoreus, dos cananeus, em que Deus prometeu para aquele povo, aquela terra que manava leite e mel. A terra onde que Jesus ele foi preparar lugar, lá no céu de glória. Lá nunca mais vai ter morte, choro, tristeza, dor, não tem enfermidade, não tem ninguém maior do que o outro, porque o sol da justiça lá é Deus, entendeu, meus irmãos? Então perceba que Deus se testificado no meu coração de trazer essa palavra aqui para o canal, para cada coração que vai estar assistindo esse vídeo. Perceba, meus irmãos, que Deus escolheu Moisés, uma pessoa que quando Deus apareceu para ele na sarça, né? E Deus disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa, é lugar santo. E Deus disse a Moisés que fosse ao Egito para libertar aquele povo. Então perceba, meus irmãos, que Moisés não era uma pessoa apta, porque Deus ele não está procurando uma pessoa que tem muita teologia, que ela é uma pessoa muito entendida. Deus escolhe as coisas loucas, as coisas que o mundo despreza, as coisas simples, porque Moisés ele era meio gago, meio, sabe, não falava bem. Ele disse com as suas palavras que ele não saberia expressar a Faraó o que Deus diria. Então Deus disse para ele ir, que Deus iria usar a boca dele para falar. Então Deus usou Arão para que fosse com ele, seu irmão para que fosse com ele. Mas perceba, meus irmãos, aonde eu quero chegar nessa tarde. Perceba, meus irmãos, que o povo, depois de ser liberto e Deus ter usado Moisés, fazendo grandes maravilhas, proeza, libertar do povo cativo, ter abrido o Mar Vermelho. Perceba, meus irmãos, que então o povo começou a murmurar, dizendo a Moisés: Moisés, você tirou nós do Egito para morrer no deserto, com fome e sede. E eles murmuravam, meus irmãos. Meus irmãos, imagina a quantidade de pessoas falando ao mesmo tempo e murmurando: nos trouxeste para o deserto para morrer com fome e sede. Então perceba, meus irmãos, que Deus ele testificou, Moisés falou, Moisés que falasse a rocha. Mas Moisés, meus irmãos, por causa da opressão das pessoas, por causa da murmuração, de muitas reclamações, de muitas murmurações, Moisés, ele foi contra a palavra do Senhor. E
a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, muito manso. Na terra não havia outro como ele, um homem manso, calmo. Eu queria dizer para você, porque paciência, meus irmãos, tem limite. Perceba que Moisés, ele era um homem manso. Então a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha, bateu com a vara, com o cajado na rocha, e a rocha então deu água. Perceba, meus irmãos, que Deus se entristeceu com aquela atitude de Moisés, porque Deus disse e fala, e ele feriu a rocha. Por isso eu queria dizer para você hoje, meus irmãos, não vá pelo que as pessoas estão te impulsionando, as pessoas estão te criticando, as pessoas estão tentando te induzir a fazer o que não é a vontade de Deus. Você tem que ir pela palavra, você tem que ir pela vontade de Deus. Se Deus está testificando dentro do seu coração, é o que você tem que fazer. Isso você tem que fazer. Você tem que ir pela Bíblia, não pelo que as pessoas estão te impulsionando, estão te criticando, estão te maldizendo. Acompanha a palavra do Senhor, acompanha a Bíblia, faça a vontade de Deus através da sua palavra, faça novidade de vida. Então perceba, meus irmãos, que por causa da desobediência de Moisés, de ter ferido a rocha, as pessoas começaram a pensar que por causa de Moisés havia água para aquele povo. E aquela rocha, meus irmãos, aquela rocha era Jesus. É espiritual. É espiritual porque aquela rocha, meus irmãos, não é algo material que ficou ali, e o povo foram e a rocha ficou. Não, a rocha ia onde eles estavam. Onde eles caminhavam, a rocha ia, assim como a coluna de nuvem de dia ia de fogo de noite, para iluminar o caminho. Então essa rocha era espiritual, e essas pessoas, meus irmãos, começaram então a dar a Moisés a glória que era de Deus. E Deus, meus irmãos, ele não divide a glória dele com ninguém, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, meus irmãos, perceba que Deus, a palavra do Senhor nos diz que o próprio Deus levou Moisés até o monte Nebo e mostrou para ele a terra. E mostrou para ele, e o próprio Deus, meus irmãos, foi quem enviou o anjo para poder sepultar Moisés, porque Moisés, meus irmãos, ele não herdou a terra prometida. Porque a terra prometida em que Deus prometeu a Moisés era na terra, mas Moisés foi morar no céu, porque Moisés, apesar dele ter desobedecido a este ponto o que Deus havia dito, Moisés foi servo fiel. E Deus falou com Moisés cara a cara, face a face, ou seja, Moisés se escondeu na fenda da rocha, e Deus passou, e Moisés viu Deus pelas costas. Então Moisés era uma pessoa temente a Deus, obediente, e fazia a vontade de Deus, porque ele errou, ele não herdou, mas ele subiu. Entendeu, meus irmãos? E nós não vamos ter a mesma oportunidade de Moisés, não, meus irmãos. Nós não vamos ter não, porque a terra prometida de Moisés era na terra, era um lugar. Agora, a terra prometida para nós, se nós sairmos da presença do Senhor, se nós cairmos na conformidade deste mundo, se nós cairmos no mundanismo, se nós começarmos a fazer a nossa vontade em vez de fazer a vontade de Deus, caminhar no centro da vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, nós não vamos ter a mesma sorte que Moisés. Moisés, meus irmãos, perdeu de herdar a terra na terra, mas ele foi morar no céu. Nós, meus irmãos, nós temos que aprender com os erros de outras pessoas para nós não fazermos o mesmo. Mas se nós não estivermos dispostos a aprender com os erros de outras pessoas, nós vamos sofrer e padecer com os nossos. Nós vamos aprender de modo que nós vamos sofrer. Entendeu, meus irmãos? Então, nós devemos aprender com os exemplos que está dentro da palavra. E Moisés nos remete isso, porque a terra era prometida, e a terra em que Jesus ele prometeu para nossas vidas foi o céu de glória. Jesus disse que ele iria preparar lugar para que assim como ele foi, nós também podemos ir, entendeu? Mas para ir lá, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Porque a Bíblia nos diz que muitos são chamados, e Deus ele está chamando, Jesus ele está chamando, e as pessoas, meus irmãos,
As pessoas estão tão conformadas com as coisas deste mundo, e Deus disse na sua palavra: não vos conformeis com as coisas deste mundo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem que ser praticada, tem que ser feito novidade de vida. Nós não podemos, meus irmãos, andar conformado. Você sabe o que é conformar? É aceitar. Você aceita as coisas deste mundo e acha que tudo é normal, que Deus só quer seu coração. Se Deus quisesse só seu coração, ele não te faria de corpo, alma e espírito. Ele só te faria assim como um animal da terra, um cachorro, um boi, que ele não tem uma alma, não tem um espírito. Ele é só um ser que Deus criou, assim como Deus criou outras coisas. Mas Deus, ele colocou em nós o que estava nele. Então perceba, meus irmãos, se nós nos conformarmos com as coisas dessa terra, nós não lutarmos para fazer a vontade de Deus, nós vamos perder essa terra prometida. E ai daquele, meus irmãos, que ficar nessa terra, ou o dia que você partir, o dia que for a sua vez de partir, ou o dia que Jesus voltar no céu de glória, porque tudo aponta, os sinais apontam para o fim. E como nós sabemos disso? Por causa da palavra. Deus, meus irmãos, Jesus, ele não deixa nós enganados aqui nessa terra. Jesus, ele avisa. Deus, ele já deixou na sua palavra que quando houvesse guerra, rumores de guerra, que ainda não era o fim, mas está apontando para o fim as coisas que está acontecendo. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se importa, meus irmãos, o que as pessoas acham. Normalmente, quando você é uma pessoa que quer viver na doutrina, na santidade, na renúncia, as pessoas vão achar você é relaxado, porque você não anda no modismo, nas modas, nas vaidades deste mundo. Você é uma pessoa simples, separada, assim como Deus quer de você, porque a palavra nos diz que nós devemos ser manso como a pomba e prudente como a serpente, mas também nos diz que para nós herdarmos o reino dos céus, nós devemos parecer com uma criança. Na onde que você vê uma criança cheia da vaidade, cheia dos não me toque? Hoje em dia, no mundo de hoje, se você procurar, por causa das influências das redes sociais, que é um esgoto, por causa da sua família, da sua criação, hoje em dia você se assusta com a criação das crianças. As crianças falam as coisas absurdas. Hoje em dia as crianças só faltam nascer falando. Mas uma criança, meus irmãos, quando ela é criada do jeito que Deus quer, na santidade, santificação, ela é pura, ela não tem malícia, ela não tem inocência. Então, meus irmãos, eu queria convidar você nessa tarde a fazer uma reflexão, uma meditação nessa palavra que eu trouxe aqui para vocês. Essa palavra, meus irmãos, serve para mim e para você, para nós estarmos meditando, porque Moisés, ele perdeu a terra prometida dele, era na terra, mas ele foi morar no céu, entendeu? Mas nós não vamos ter essa oportunidade. Se nós perdermos essa oportunidade de entrar na terra prometida, nós não vamos ter outras oportunidades dessa. Então eu queria dizer para você: persevera, guarda o que tu tem, para que ninguém possa roubar, que é a sua coroa. Santidade, santificação não é fácil no mundo onde nós estamos vivendo, que a palavra do Senhor nos diz que alegrar com o que se alegra e chorar com os que choram. E no mundo onde nós estamos vivendo, o ser humano, ele ri da desgraça do outro, dá risada, ele se alegra com a desgraça das pessoas, fica feliz com a tristeza das outras pessoas, ele não comemora com a vitória da pessoa, ele fica triste, e é desse jeito, meus irmãos. Mas a Bíblia, ela se cumpre, a todo momento a Bíblia, as Sagradas Escrituras, está se cumprindo, porque a Bíblia nos diz que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Então, meus irmãos, essa é a meditação e a palavra que eu queria estar trazendo para você nessa tarde. Que Deus continue te abençoando com muita saúde e vida. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.